Bem-vindos a mais um programa Seguro Sem Mistério. Eu sou Júlia Sena e esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre o mundo do seguro de forma simples, objetiva e estratégica. O Seguro Sem Mistério, no ar há 20 anos pelo canal 20 da NET do Rio Grande do Sul, conta com patrocínio master da Icatu e da Rio Grande Seguros e Previdência. Além, é claro, do apoio de grandes marcas que acreditam no nosso propósito de comunicar e aproximar o mercado segurador. Hoje, o Seguro Sem Mistério recebe uma executiva com mais de 3 décadas de trajetória no nosso setor, que vem liderando uma nova fase de crescimento de uma seguradora que já nasceu com uma proposta diferente. Um pouco mais, de cerca de 5 meses, Mari Fernandes assumiu a superintendência comercial da Oxy Seguradora, trazendo uma bagagem de grandes companhias para uma operação mais ágil, flexível e inovadora. Mari, muito bem-vinda ao programa Seguro Sem Mistério. Muito obrigada, Júlia. É um prazer enorme estar aqui. Olha só que legal. A gente já comentou, né, Mari, que tu conta aí com essa bagagem de 3 décadas de atuação no mercado de seguros. E uma curiosidade que quando a gente fala sobre isso, sempre vem à mente, é o que que te motivou a aceitar esse desafio frente à Oxy? Então, na verdade, é uma construção, de fato, uma seguradora que tem menos de 5 anos, mas onde eu identifiquei, de fato, meus propósitos para minha vida, enfim, começar numa seguradora que a gente tem como adaptar todo o conhecimento adquirido nessa trajetória e de outras companhias que eu já passei. E também é uma oportunidade, a gente comentava fora das telinhas, né, Mari, de fazer aí algo como se fosse praticamente do zero, porque 5 anos é uma companhia muito nova ainda, jovem, que está aí trilhando o seu caminho e é uma oportunidade para ti e para os outros executivos também, de fazerem parte dessa construção. Com certeza. A gente pega uma companhia que o Alberto Loma, nosso diretor da companhia, ele costuma dizer que a gente tem aí um quadro em branco e que atualmente é proibido proibir qualquer coisa. Então, a gente consegue trazer a experiência que a gente traz de outras seguradoras para, de fato, implementar de uma forma muito ágil, muito rápida e de aproximação com os nossos parceiros. O Alberto, que é uma figura, né, consigo imaginar ele dizendo isso para vocês. E nesse início, Mari, o que que chamou a tua atenção, né? O que que tem de desafios e oportunidades numa operação que, como tu disse, está com quadro em branco, dá para fazer de tudo, desde, é claro, com responsabilidade e que faça aí sentido tanto para os segurados quanto para os parceiros corretores. Com certeza. Na verdade, assim, a gente pega uma seguradora muito menor, então tudo que a gente for mudar ou for implementar ou construir, ele acontece de forma muito mais rápida. Então, hoje a gente tem esses modelos de negócio, identificamos o parceiro, normalmente o corretor ele tem um cliente já em potencial e faz muito sentido reforçar o nome da corretora, o nome do parceiro nesse modelo de negócio. E tem alguma coisa que nesse início tu já conseguiu implementar de novo, ajustar? Porque ideias eu sei que não te faltam, né? A experiência, né, como você disse, são 3 décadas atuando no mercado, e também eu passei por uma fase como corretora de seguros. Ah, O teve do outro lado do balcão Sim, também. sim, eu fiquei menos de 3 anos e foi extremamente importante para minha carreira, e justamente para agora, dentro de uma seguradora que está muito aberta a construir, seja produto, seja processo, seja identificar novos mercados, a gente conseguir implementar isso de forma muito rápida. Tem um slogan da Oxy que a gente acompanha bastante vocês, né, que diz: "A Oxy se posiciona como um novo ar dentro do mercado de seguros", inclusive toda a parte visual é ali, né, com o ar, as bolhas, como a gente diz, de ar. O que que dentro desses meses, que tu está na operação, Mari, tu consegue identificar que se traduz na prática esse novo ar? Então, o novo lar de fato o objetivo é esse de oxigenar um mercado talvez um pouco tradicional ainda, e a gente percebeu que a gente precisava entrar de forma diferente no mercado, para a gente poder conquistar o corretor, para o corretor acreditar que a gente de fato traz uma proposta nova. Então a Isso. criação do produto, operações diferenciadas, e a gente vem se posicionando, a Oxi com 5 anos de mercado, ela basicamente trabalhava seguro de vida. Então, a gente trabalha seguro de vida, prestamista, microseguro e, obviamente, com outros produtos hoje também, uma outra esfera, que é o mercado de luxo, a gente identificar no corretor, enfim, nesse mercado, o que a gente pode fazer? Como a gente pode agregar? Como a gente pode oxigenar a operação desse parceiro? E nesse sentido, Mari, tu citou agora, né, a questão, por exemplo, vai do microseguro ao mercado de luxo, né? São coisas totalmente opostas, mas que dá para ver a versatilidade também da companhia. A gente comentava também fora da telinha, né, o quanto vocês recebem muitos pedidos do parceiro corretor, que traz para vocês algumas necessidades de mercado que eles também estão enxergando. Tem muito isso? Tem sim.
aí pega os nossos anos, né, de mercado e muitas parcerias que a gente deixou de viabilizar, que a gente não conseguiu entregar, porque a companhia de fato não estava preparada. Companhias muito grandes, companhias estruturadas para um modelo de negócio. Hoje, a gente não tem um modelo específico de negócio. A gente tem oportunidade e a gente tem a parceria do corretor que conhece aquele negócio. E falando nesse sentido também, olhando para o mercado muitas vezes tende a ser engessado. E a Oxy vem com essa proposta que é contrária a isso. O que que de fato, onde que tu vê de fato que a Oxy ela vem nessa contramão e tá conseguindo ser diferente mesmo no dia a dia? Júlia, isso é encantador. Quando você me fez a pergunta de por que estar na Oxy, é mais uma vez essa resposta. Essa agilidade, essa flexibilidade. Nós temos hoje, dentro da companhia, digamos assim, uma afinidade. Na companhia não existe uma área técnica, não existe uma área comercial. Existe um objetivo da gente entrar nesse mercado, de fato, e ser diferente. E Mari, claro, com uma bagagem aí de mercado de seguros, em que tu já esteve à frente de outras lideranças, né, de outras companhias, também já atuou, como tu disse aqui, como corretor, o que é legal, porque isso demonstra também que tu conhece todas as áreas, né, da atuação, de como funciona o mercado de seguros, vamos dizer assim. Como é que tu enxerga a importância do corretor de seguros na cadeia como um todo do mercado de seguros? Fundamental. Eu diria corretor e assessorias também, que é um braço muito importante dentro da companhia hoje. A gente tem o objetivo de estar na ponta e a gente tem o objetivo de construir modelo diferente. Então, o Sim. corretor de seguros ele é fundamental. Ele tem o cliente, ele sabe o cliente precisa, ele é extremamente criativo, então ele consegue agregar muito no nosso processo. E as assessorias, Mari, que tu comentou, claro, um trabalho um pouco diferente, né, mas a gente tem visto bastante, assim, nas conversas que a gente tem tido, o quanto esse modelo, ele se popularizou entre as companhias, eu acho que praticamente todas, para não falar aqui em verdades nesse programa, praticamente todas as companhias no Brasil já passaram a enxergar a importância das assessorias. Eu acho que a gente vem de um modelo de assessoria lá atrás, muitas vezes o diretor, ele saía de uma companhia, enfim, um executivo de seguros, e ele acabava, justamente para usar essa rede de relacionamento, ele acabava criando assessoria. Muitas vezes parecia um desmerecimento com um corretor que estivesse vinculado a uma assessoria. Esse modelo mudou muito e hoje na Oxy eu tenho muito corretor que eu tenho abordado e ele fala assim, não, eu tenho um relacionamento excelente com a assessoria, posso trabalhar com a Oxy via assessoria? Com certeza pode. É uma forma da gente estar mais presente em muitas regiões. A gente tem assessorias hoje que tem mais de 1.000 corretores. Sim. Então, a gente está falando com 1.000 corretores através de um CNPJ, através desse parceiro que é a assessoria. Sim, e de um atendimento que a assessoria consegue prestar, que muitas vezes a companhia, ela não vai ter braço para tudo isso, né, não é que ela não queira, gente, aqui é uma questão de braço, né, às vezes é claro que as tecnologias ajudam muito, mas o relacionamento interpessoal, muitas vezes, ele não é assim, né, que a gente consegue se desfazer, e as assessorias, né, acabam prestando esse serviço também. Tu comentou agora, Mari, essa questão, né, de quando eu adoro esses comparativos, quando a gente olha para o mercado lá atrás, comentaste em relação às assessorias e quando a gente fala do mercado atualmente. Na visão da Mari Fernandes, esse mercado como um todo, ele mudou muito? Mudou bastante. Ele mudou porque eu acho que todo mundo se profissionalizou muito. Os corretores hoje, eles têm estruturas gigantescas e eu acredito que é o futuro, é o modelo. A própria Oxy hoje, nós não temos como estar presentes, apesar de estarmos em todos os estados, temos operações Rio, São Paulo, Brasília. A gente de fato consegue estar mais presente graças às assessorias. Uhum. E aos corretores E aos também, né, Mari? Às corretores. vezes a presença ela não é uma estrutura física, ela é de fato, né, o atendimento e de forma bastante ágil, como a Oxy a gente sabe que faz. Antes a gente falava também, Mari, sobre a questão da flexibilidade, né? Você comentou, essa flexibilidade, ela exige mais da área comercial ou não? Na verdade, ela exige. Ela precisa de tempo para o nosso gerente, para o nosso comercial, para ele estar na frente do corretor, para entender o modelo de negócio. Então, isso é fundamental. O comercial, ele tem que entender esse modelo. Ele não pode simplesmente, hoje a gente foge, eu acho assim, a toda a parte de inteligência, toda a parte que a gente tem de facilidades, né, na parte tecnológica. Ele tem que ajudar, na verdade, deixar o comercial mais livre para poder ouvir. A gente costuma repetir na Oxy que a escuta, o ouvir o corretor falar, é isso que acho que o mercado tem carência, é isso que o mercado
procura e é isso que a gente quer entregar. Tem uma eu até anotei pra gente não esquecer de falar aqui, de uma característica da Oxy também, que é o modelo white label. Da onde vocês tiraram essa ideia que é um diferencial, eu sei, da companhia, né, e como que tem sido no dia a dia para a aceitação dos corretores? Então, faz muito mais sentido muitas vezes eu reforçar a marca do meu parceiro, seja o corretor, seja o cliente final, e a Oxy estar presente como seguradora. Então a gente entende nesse modelo, para a gente de fato ganhar em escala, com agilidade, e a gente tem modelos dentro da companhia de muito sucesso, operações que de fato estão rodando há um tempo e que são fáceis também de serem replicadas para outros corretores. Sim, sim. Isso que eu ia te perguntar, se qual que era o papel desse modelo de white label dentro da estratégia de vocês, e se existiam já cases de sucesso, mas já nos respondeu, né, tem aí alguns que já estão rodando há algum tempo. Sim, sim. E estamos totalmente abertos a Uhum. novos modelos. A gente tem a agilidade, a flexibilidade e a tecnologia a nosso favor. E no sentido, Mari, de lançamento de novos produtos, a gente noticiou há algumas semanas atrás o Oxi Mulher, né, que foi aí um sucesso, causou bastante curiosidade no mercado, um produto bem diferenciado, né. O que que motivou o desenvolvimento desse produto em específico? A gente tem um mercado muito mais exigente hoje. Então, a gente tem as pessoas de uma determinada idade, não necessariamente todos vão ter a mesma necessidade. Hoje a gente fala de doença grave, a gente fala de uma cobertura de perda de renda. E era principalmente no seguro individual, ele era muito tratado como um pacotinho, e hoje não. Hoje dentro do nosso produto individual, a gente tem mais de 30 coberturas e assistências, então ele vai conseguir atingir a mulher durante toda a etapa da vida dela. Poxa, faz sentido eu ter uma cobertura de morte? Não, não faz sentido, faz sentido eu ter uma cobertura de uma doença grave, de uma perda de renda. Então a gente tentou buscar essa camada que muitas vezes a gente não conseguia no mercado. E as mulheres, Mari, na tua visão, elas estão mais atentas a esse tipo de contratação? Até porque tem um estudo, inclusive, da ANS, que mostra, né, que as mulheres são a maioria no Brasil em chefes de família. Então, nada mais justo do que cuidar dessa população também. Com certeza, Júlia. E então hoje a gente tem, coberturas, principalmente uma assistência de orientação para a pessoa que quer buscar ser mais saudável, praticar uma academia. Então não necessariamente ela quer ter um personal, ela pode acessar a qualquer momento essa assistência e se beneficiar disso. Que legal, são benefícios em vida, né, Mari? Não só em Exato. situações extremas como de doença ou até mesmo de morte, que são importantes, tá, pessoal? Não estamos aqui falando. Todo mundo tem que estar bem amparado por um bom seguro de vida. Mas essa personalização, que é o que vocês identificaram na questão da população feminina, né, faz toda a diferença, né, Mari? Faz, sim, como tu disse, né, hoje são muitas chefes de família, então a gente não pode esquecer que, tem todo o cuidado, tem todo o preventivo, mas também vai ter o seguro de vida para garantir aí os seus dependentes. E por falar nessa questão de, não só da mulher agora, mas de qualquer personalização que a gente possa trazer aos produtos de seguro. Na tua visão, isso, é uma exigência de mercado ou ainda é opcional? Eu acho que é uma necessidade, Júlia, eu acredito. Acho que eu quero consumir alguma coisa que tem mais a ver comigo, com o meu momento. Então eu acho assim, como no seguro, em outros segmentos, a gente precisa dessa personalização, desse detalhe, desse cuidado. Uhum. E por ser uma seguradora, Mari, que já nasce com essa característica, vocês têm mais facilidade de atender essas demandas, essas tendências que vêm de mercado com mais rapidez? Ou ainda, é mais parecido com estruturas tradicionais que precisam de mais tempo, vamos dizer assim? Né, não, muito rápida, muito prático. A gente só precisa da ideia, né, muitas vezes, assim, a gente tá no nosso mundo lá, e nós somos bem criativos. Então a gente senta numa mesa, pega o diretor técnico, pega o meu diretor comercial, pega a pessoa gerente de produtos, a subscrição. A gente tem uma velocidade muito grande. Outro dia a gente teve uma situação numa corretora que ela queria um seguro diferente, que é para jogadores de futebol. Ah, legal. E ela saiu da companhia às 11 horas. Ela disse que precisava da proposta até o final do dia. 3 horas a proposta estava na mesa dela, com cobertura diferente, de acordo com a necessidade do cliente dela. Então a gente tem, de fato, uma velocidade. A gente não dorme. Na Oxy, a gente, de fato, quer construir, a gente quer fazer diferente. Isso é muito legal, né, Mari? Por exemplo, esse case que tu trouxe agora dessa corretora de seguros, com certeza é um case que vai, alimentando, vamos dizer assim, né, a própria inteligência da Oxy e outros pedidos que vão vindo, vocês já conseguem construir toda uma biblioteca, vamos dizer assim, né, de materiais que vocês sabem que dá para personalizar, que dá para fazer, pode não ser igual um ou outro, mas o caminho
ali já tem para 3 horas depois, né, Maria? É um tempo Sim, recorde, eu sim, diria. sim. Já tá Não, eu pronto. gosto muito dessa questão de estar na subscrição, de fazer parte desse modelo. A gente me contavam de novo, falando de historinhas do passado, são mais de 30 anos, então Pode contar assim, todas, a gente adora ouvir todas aqui, Maria. tinha muitas vezes que eu chegava na minha área de produto, área técnica, eles falam: "Não, isso aqui não tem como implementar, se o app demora 6 meses para autorizar uma cobertura diferente", e eu vejo que isso não é verdade. Então assim, de fato, a Oxy é uma seguradora nova, ela tem esse cuidado, ela tem essa visão de criar coisa diferente. Então, a gente está super aberto, a gente tem muita agilidade nisso. E como é que faz, Mari, para equilibrar? Porque além de vocês serem muito ágeis, também tem a questão da seriedade, né? Vocês tratam tudo com muita seriedade e olham para cada pedido que vem, para cada detalhe, para fazer isso com muito profissionalismo. Como é equilibrar esses dois lados? De um lado a eficiência, a agilidade, e de outro lado também tudo com muita seriedade. Com certeza. A gente tem dentro da companhia, e eu acho muito inteligente, assim, porque a gente tem muito hoje prestador de serviço. Então, só na área de subscrição, eu tenho a minha subscrição interna, mas nós temos os atuários externos. Então, eu tenho três empresas, assim como eu tenho nós temos 3 empresas que nos atendem na parte jurídica. Isso dá uma velocidade muito grande, porque muitas vezes, assim, tem dentro de uma companhia todas essas áreas, obviamente, as companhias maiores têm, internalizam isso, mas eu poder exigir do meu do CNPJ que está lá prestando um serviço para a gente está sempre muito adequado. A gente tem essa questão de reuniões periódicas. Outra coisa que a gente não abre mão de forma alguma. Nós temos 2 reuniões, 2 comitês por semana para a gente avaliar a conta. Tá na minha subscrição, tá, mas o que eu posso fazer de diferente nessa cotação? Que serviço que eu posso agregar? A gente tem a telemedicina que é muito forte hoje em dia, então assim, as empresas têm essa necessidade. E a gente consegue construir, e aí obviamente, como você falou, com muita seriedade, com muito cuidado, para a gente de fato, nós, apesar de sermos novos, nós queremos construir uma Oxy muito, muito longínqua. Sim. E falando um pouquinho da questão digital, Mari, 5 anos, vocês já nasceram no meio da era digital, fortemente, né, vamos dizer assim, mas também tem a questão de equilibrar essa eficiência tecnológica com a questão da proximidade humana. Vou dar um exemplo. Hoje a Mari está aqui em Porto Alegre conosco no nosso estúdio, né, em Porto Alegre, gravando esse episódio aqui, nos dando a honra, né, de estar como nossa entrevistada, mas eu sei também que tu tá desde ontem, desde ontem na cidade, me corrija se eu estiver errado, fazendo muitas reuniões, ou seja, estando muito próxima dos corretores de seguros. Como é que tu equilibra essa questão da tecnologia com a proximidade humana? Na verdade, é necessário. A gente precisa estar perto de novo. Eu gosto de falar isso, que é de ouvir. E eu acho que hoje as seguradoras, de fato, elas têm uma dificuldade maior de conseguir. E aí a gente fala em especialistas, a gente fala de. Nós hoje trabalhamos uma linha de produtos bem menor, então a gente consegue qualificar nosso time e principalmente estar presente. A gente precisa reforçar nossa marca e estar aqui no estado é sempre um prazer voltar para o meu estado, trazer os corretores gaúchos junto com a gente, é uma alegria muito grande. Existe um risco, Mari, na visão da Mari executiva de mercado, né? Existe um risco, na tua opinião, das seguradoras digitalizarem demais? Eu acho que a gente já vem passando por isso, mas a gente tem que sempre analisar isso. O que que a tecnologia vai nos trazer? Hum. Ela vai trazer a parte operacional de forma muito mais rápida, eu ter um resultado, de repente até ter um atendimento através de um canal digital, mas eu preciso, tá? O humano nunca ele vai ser substituído e eu acho que ele fortalece, porque com isso eu tenho muito mais tempo de estar com um corretor, estar com um parceiro falando de negócio, criando coisas novas. Enquanto o tecnológico está lá fazendo muita coisa que a gente fazia antes, de forma muito manual. Tem uma coisa que me chama muita atenção, né, entre várias que tu traz aqui pra gente, mas uma na tua fala me chama atenção. Tu sempre fala sobre escutar o corretor, ouvir, né? O que que tu ouviu dos corretores nesses últimos meses que te chamou a atenção? Em relação ao Oxi, você Isso. fala? Que a gente é muito ágil e que a gente quer estar muito perto, que a gente faz muita questão de fazer reunião. A nossa matriz fica em Floripa, então já fica o meu convite aí para conhecerem, eu acho que todo mundo gosta, né. A gente costuma dizer que o gaúcho, principalmente, né, gosta muito de estar presente, e a gente tem ouvido isso, assim, essa vontade, esse interesse em buscar coisas diferentes. Então, assim, hoje na minha rotina, digamos assim,
60, 70% do que entre de negócios, de solicitação, são coisas que estão sendo criadas, Sim. que a gente vai desenvolver. Uhum. Esse é o desejo, é uma dor que eu sempre ouço ainda, né, os corretores falam: "Poxa, a gente não consegue mais falar com um comercial, a gente não consegue falar com um diretor, a gente não consegue traçar aqui". Muitas vezes eu tenho uma ideia que é muito importante, mas eu preciso falar com quem decide, mas principalmente com quem está subscrevendo. Hoje a gente tem um canal na companhia que a gente faz questão de criar, que é a mesa de negociação. Então o corretor hoje, ele fala com o subscritor. Ele mandou uma demanda para a gente viabilizar um cálculo, alguma coisa, ele vai entrar em contato, ou então o meu subscritor vai entrar em contato com ele para entender melhor o negócio, para viabilizar de forma mais rápida. E isso eu acho que é uma dor que a gente tem no mercado. Sim, isso não é comum, né, Mari? Vamos dizer assim, uma atitude bem diferente de mercado, de realmente estar aproximando ali tanto a área, comercial, o corretor em si, da área de subscrição, da área ali que é mais operacional, vamos dizer assim. Com certeza. É a dor no mercado, Sim. de ser ouvido, de falar. E com isso todo mundo ganha, né, Júlia? A gente cria novas demandas, o mercado de seguro, ele de fato é bastante criativo e a gente tem muita oportunidade para fazer as coisas diferentes. Não copiar, mas a gente inovar, buscar alguma coisa diferente e assim, replicar também, claro. Sim. E Mari, ainda falando do papel do corretor, na tua vivência, na tua bagagem, trajetória no mercado de seguros, tem alguma história junto a um corretor que tu mesma já foi corretora, né, que tu viu quanto fez diferença o trabalho que o mercado faz, que é tão nobre, né, e aqui quando eu falo mercado eu falo de todos os elos, tanto a seguradora quanto o próprio corretor de seguros, que acaba fazendo a diferença, a gente sabe, na vida de muitas pessoas pelo país afora, pelo mundo afora, vamos dizer assim, né, e com certeza tu deve ter ouvido muitas histórias nesse sentido. Sim, sim. Recentemente, inclusive, um seguro que foi feito na companhia mesmo, a gente não tinha nem emitido a pólice ainda. A gente fechou o negócio numa sexta, como normalmente acontece, né, o fechamento de negócio numa sexta-feira. Na segunda-feira a gente a família teve que acionar o funeral. Obviamente a pólice estava sendo implantada, e aí o corretor não bom, enfim, tinha acionado assistência e 2 horas depois, o meu diretor Tauan, que é um diretor técnico, operacional, financeiro, ligou para o corretor e falou: "Olha, fulano, eu sou o Tauan, tal, diretor da Oxy, eu quero falar com você sobre o sinistro, a gente já liberou, a pólice está em andamento, mas a gente já acionou, o serviço já está sendo prestado". Aí o corretor, chocado, falou: "Como assim? Quem tu é mesmo?". "Não, sou o Tauan". "E você é o quê?". "Diretor da Oxy". Ele falou: "Não acredito, eu não estou acostumado com isso, o diretor ligar para o corretor para dar satisfação de um serviço que estava sendo realizado naturalmente". Então são essas coisas que de fato, principalmente tratando de seguro de vida, né, Júlia, que a gente trata de um momento muito delicado, e principalmente o corretor: "Como assim? A pólice foi fechada na sexta, eu tô tendo uma demanda aqui na segunda". Então esse é o nosso papel. Se sentiu acolhido, né, Mari? Talvez essa seja uma das coisas que o corretor encontra na Oxy, que muitas vezes não vai encontrar numa outra companhia, né? Sim, com certeza. Essa é a ideia. Que legal. E a companhia também, a gente sabe, Mari, com a tua chegada, né, com a chegada dos teus pares, tá estruturando aí uma expansão para outras regiões do Brasil também, embora eu sei, como tu comentou com a gente, vocês já têm um negócio em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas conta pra gente como que tá esse movimento hoje de expansão. Então, a gente contratou um gerente comercial recentemente aqui em Porto Alegre, que é o Edgar, ele atende o estado, a nossa matriz em Floripa, mas a gente tem grandes parceiros, inclusive esse mercado mais de luxo, a gente tem uma estrutura em São Paulo, e a gente sabe que São Paulo a gente já está e a gente tem que ampliar. Então, nosso grande objetivo, por sermos uma companhia catarinense, é estarmos muito presentes no Sul nesse momento. Sim. A gente precisa, de fato, começar. A gente tem essas operações fora e a gente tem todos os nossos objetivos, toda a nossa estratégia já está direcionada para isso, a gente vai crescer, mas de forma muito natural e não perdendo essa essência da Oxy, que é, de fato, estar muito presente com o corretor. Essa discussão, vamos dizer assim, né, sobre as regiões do país é uma discussão que eu gosto, eu sempre fomento aqui no Seguro Sem Mistério e nas matérias dos conteúdos que a gente faz no JRS também, porque a região sul é muito bem vista, né, embora não seja a região com o maior número de contratações de seguro, a gente sabe que não tem como bater São Paulo, mas aí é por uma questão econômica, de configuração no nosso país, e depois de São Paulo, a região sul é a mais visada por todas as companhias. Mas claro, as companhias fazem um movimento contrário ao que a Oxy está fazendo, elas estão lá e querem
ganhar aqui, vocês são daqui. Então como é que é, pra vocês, Mari? Pra ti também, que eu sei que tu também eu vou dizer que a Mari é gaúcha, na verdade ela é paranaense, mas a gente importou ela pra cá pra gente, e estamos emprestando pra Santa Catarina agora um pouquinho pra ela morar lá, um pouquinho, já faz alguns anos, mas vamos fingir, né, Mari? Mas a gente sabe que tu tem essa vivência, né, já atuou tanto aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná também, então tu conhece bem a nossa região. Essa região é uma região diferenciada? É, sim, com certeza. Principalmente se tratando de seguros que têm esse cuidado, né, o seguro de vida. Atuei no Rio também, em São Paulo. Esse mercado do Rio Grande do Sul interessa demais. E por isso talvez a Oxy tenha nascido já em Santa Catarina. Nós sabemos da importância dos demais estados, como a gente comentou, né, São Paulo, Rio, Brasília, Paraná, mas a gente quer ser forte em algumas regiões. E aí o caminho é esse, começar aqui no sul. Olha aí, ó, já quase falei Rio Grande do Sul. Ato falho, né? Mas a gente tem esse grande desejo. Sim. E com certeza São Paulo já vem acontecendo com essas outras operações. A gente vai estar presente em todos os locais. E além dessa prioridade, Mari, quais são as outras prioridades para 2026 para a companhia? Tem algum produto específico? Eu sei que, como nossa conversa aqui demonstra, né, vocês realmente estão aí a serviço do que vocês escutam e modelam isso para realmente personalizar e entregar coisas de valor. Mas existem prioridades no meio disso, né? Sim, sim, com certeza. Primeiro que a gente quer fortalecer esse relacionamento com o corretor. A gente precisa que ele entenda o quanto ele faz parte desse processo de crescimento e, e a estratégia é essa: crescer, lançar produtos. A gente lançou o produto Oxi Mulher, Oxi Atleta, a gente já está com ele dentro de casa, que é o Viagem, e também um produto inovador que poucas companhias hoje trabalham, que é o risco cirúrgico. Então são produtos muito direcionados, o paciente ele teve alguma intercorrência, não foi falha, não foi negligência do médico, mas foi alguma intercorrência, alguma rejeição. A gente, provavelmente em 2 meses, a gente já vai estar com esse produto também. E vem muito mais coisas. Olha aí que legal, daí tu vem contar pra gente, Com Mari. E onde que tu enxerga a companhia nos próximos anos? Uma companhia muito estruturada, uma companhia gigante, mas sem perder essa essência. De novo, de escutar, estar presente, entender. Eu acho que a gente fala muito em empatia, né? Mas a empatia é muito além disso, né? Não necessariamente a gente consegue se colocar no lugar da outra pessoa, mas que o corretor confie na gente, que ele entenda que a gente vai estar com ele em todas as etapas. E a gente precisa muito desse corretor agora, nesse início de operação. A gente está vindo bastante forte para o mercado, de novo, com produtos que possam somar ao que o corretor já tem. E já tem, né, produtos muito, muito, obviamente, né, os produtos que a gente conhece, mas tem muita coisa para se criar. E aí a gente pega de novo, entrando um pouquinho no microseguro, que é um mercado quase inexplorado até agora. Você conseguir dar uma cobertura, uma assistência funeral, hoje na companhia a gente consegue viabilizar isso, a gente consegue dar uma cobertura só de assistência funeral, tem coberturas independentes. Isso traz uma grandeza muito grande para o mercado, para a população, e a gente defende muito essa bandeira. Muito legal. Eu tinha anotado aqui pra gente falar sobre o microseguro, Mari. Explica pra quem não conhece, como é que se caracteriza o microseguro? O microseguro, ele acaba, por si só, eu acho bastante interessante, porque eu não tenho que contratar várias coberturas. Quer dizer, eu quero contratar uma assistência funeral, quero contratar uma assistência pet, quero contratar qualquer tipo de cobertura, eu quero só uma invalidez, eu quero só uma doença grave. Eu consigo desmembrar ele, então ele atende, e também uma camada mais de entrada mesmo, né? Que a gente precisa dar algum tipo de assistência para essa população. Praticamente um trabalho até social, né, Mari? Porque é uma realidade, não é todo mundo que tem, a possibilidade de contratar um seguro mais robusto, que muitas vezes seria o ideal, mas, não tem, né, então é também a Ox trabalhando na realidade daquilo que ela enxerga que existe no país, né. Exatamente. Você colocou tudo. É essa camada que acaba fazendo uma diferença, muitas vezes, de uma família, né? Um seguro, uma cobertura de morte, ou até mesmo só uma cobertura de assistência funeral.
Quando a gente preparou, Mai, o roteiro aqui para conversar contigo, né, primeiro que para mim, pessoalmente, é um prazer estar aqui gravando contigo, já te acompanho de tantos anos de mercado, né, sempre bonita, tá, gente, isso não muda nela, mas a gente preparou um roteiro, né, com alguns tópicos para conversar contigo, e nesse roteiro eu disse para as minhas meninas ali do JRS, a gente não pode deixar de pegar a visão de liderança da Mari, que é uma coisa que tu traz contigo, né, com a tua bagagem, trabalhando aí no mercado, vou chutar aqui desde os 13 anos, ela começou cedo, então tu já viu muita coisa. Conta pra gente alguma história da Mari Fernandes profissional que ninguém nunca ouviu ainda, que não se conhece. Então, eu conheço a Júlia, né, bebezinha. A gente brinca, acompanho muito a trajetória, sou fã do JRS, era muito fã do teu pai, enfim, do Bruno. A gente tem uma relação de carinho, amizade, respeito. Quando o JRS fez o primeiro prêmio, eu estava lá no palco recebendo o prêmio. Eu guardo o jornalzinho. Outro dia eu mandei para a Júlia, né, uma foto, eu guardo com muito carinho. Mas eu acho assim, o que eu construí, de fato, eu valorizo muito as pessoas. Eu sou muito grata quando eu vejo alguém falando assim: "Poxa, Mari, estou nesse lugar porque a gente trabalhou junto, porque a gente acreditou no projeto e tudo mais". Então, assim, a minha grande realização e continua sendo é formar pessoas, trazer essas pessoas para o mundo que é encantador. Eu mesmo costumo dizer, né, que eu sou a cachaça da minha família e trouxe. Eu tenho 4 sobrinhos hoje que já trabalham com seguro também. Olha que legal. E isso eu acho que é o legado que a gente deixa de fato, né, Júlia. Eu sou muito grata às oportunidades que eu tive, as pessoas, te conhecer, conheci muitas pessoas desse mercado, que independente do tempo que a gente passa, elas sempre vão estar lá, sempre importantes num cantinho e torcendo e apoiando a gente. E o que mais te desafia, Mari, como líder? Porque é um desafio, né, formar pessoas como tu trouxe aqui é um desafio e tanto. É um desafio, mas eu acho que é o que me mantém muito viva. Eu costumo dizer, né, que eu ando entre todas as idades e faixas etárias, eu acho que é o que mantém a gente. O ensinar, o aprender, muitas vezes é aprender com o jovem que está chegando. Há pouco a gente estava falando de algumas palavras aí que a gente vê os jovens falando Sim. hoje, que a gente muitas vezes tem que buscar, né? O que significa isso? Mas é tudo isso, é essa construção, a gente aprender com quem está entrando, e eu tenho muito dentro de mim isso, eu gosto muito de preparar pessoas. É muito fácil a gente pegar um profissional de outra seguradora, de mercado, mas é tão legal preparar uma pessoa e inserir ela nesse mercado. E quando tu prepara uma pessoa, vamos dizer assim, do zero, né, como a gente diz, constrói alguém como tu, daria as dicas, não como tu gostaria, né, porque cada pessoa tem a sua característica, mas você vai dar aquelas dicas que você considera as mais importantes, isso é inerente, né, de qualquer ser humano. Qual é a primeira dica que tu dá para quem tá entrando, Mari, no mercado? Eu acho que a gente tem que ter a nossa simplicidade, a nossa verdade, e ser de fato real. Sim. Tudo que você for fazer tem que ser de coração as coisas acabam fluindo muito mais naturalmente. Então é essa questão mesmo, assim, é pensar no futuro, um dia de cada vez, escalar lá aquela montanha, caminhando devagarinho para quem entra no mercado de seguros não sai dificilmente. E o que que tu quer construir, Mari, dentro do teu momento de carreira dentro da Oxy? Talvez uma marca dentro dessa companhia. Deixar meu nome para o futuro, para falar assim: "Poxa, a gente pegou uma companhia, ela tinha 5 anos, menos de 5 anos, e o que a companhia se tornou". Enfim, e de buscar essa marca. Acho que a gente deixa marcas, né, em todas as seguradoras, todas as empresas que a gente passou, mas você conseguir construir uma seguradora tão jovem e com tanta vontade, com tanta liberdade, isso isso sim faz toda a diferença na minha vida e talvez para encerrar a minha carreira aí daqui a alguns anos. Que legal, Maria. Tu conforme esses marcos forem acontecendo, tu vem aqui contando pra gente fazer parte também, né, de divulgar para mais gente as boas coisas que vocês estão construindo na Oxy. Maria, a gente tem um quadro final aqui no Seguro Sempre Segue. Passou muito rápido, a gente foi aqui conversando, passa muito rápido realmente, né, quando o entrevistado é bom, como é o teu caso, não tinha dúvida disso. Mas a gente tem um quadro final que é algumas perguntas mais diretas e tu nos responde com o que vier na cabeça, pode ser? Claro, O corretor de seguros, ele precisa hoje. ser ouvido, de novo. O mercado ainda erra em Muita burocracia, tem que simplificar. inovação de verdade no seguro, Mari, é o quê? Tecnologia faz parte, mas estar próximo. Para mim isso sempre vai ser o que tem de mais importante. O cliente atual ele busca Agilidade, praticidade.
um momento de vida para ele, um produto que seja para ele. E a Oxi representa? Um novo ar, oxigênio total. Olha aí que legal. Mari, queria te agradecer mais uma vez. Passou muito rápido realmente quando eu vi aqui o nosso temporizador, né, já estava passando o nosso momento de conversa, por, né, ter tirado esse tempinho. A gente sabe que a agenda é corrida, eu sei que tu tá a milhão aí junto com o Edgar, que também tá convidado para vir aqui no Seguro Sem Mistério, né, para também trazer aí as novidades da Oxi numa próxima, mas sei que vocês estão aí numa agenda super insana no bom sentido, né, vamos dizer assim, para realmente estar próximo dos corretores aqui da região. Sei que depois tu vai para outras regiões também, né, tá próximo deles também. Queria te agradecer por esse momento e te deixar um tempinho aqui para te dar as tuas considerações finais de tudo que a gente conversou hoje e um recadinho para os corretores que já trabalham com a Oxy e aqueles que porventura ainda não trabalham, mas que têm aí suas ideias, gente. Se vocês que tenham ideias, tragam para a Mari e para o time delas. Vocês já viram aqui no nosso programa de hoje que realmente vão ser bem recebidas, né, Mari? Com certeza. Júlia, mais uma vez, muito obrigada ao teu convite do Bruno. Eu, de novo, coração quentinho estar aqui com vocês. E corretores, venham conhecer a Oxy. Quero muito, muito estar com vocês, quero muito ter a oportunidade de estar presente e de demonstrar tudo que a gente pode construir juntos. Olha aí que legal, o recado da Mari Fernandes. E você que nos acompanhou até agora, curte, compartilha, comenta no @jrs.digital para ficar por dentro de tudo o que acontece no universo do seguro. Até a próxima.